Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós vamos falar a respeito de processo. Vamos analisar alguns conceitos a respeito desse tema tão relevante. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Como já dito, o tema deste vídeo é processo. Nós faremos análise de alguns conceitos. Aqui uma recomendação para você que me dá o privilégio de estar vendo meu vídeo. Eu recomendo que você, antes de assistir esse vídeo, você veja primeiro os vídeos sobre jurisdição e ação. Penso que seja importante você compreender primeiro o que seja ação, o que seja jurisdição, para depois entender o processo. Tá? Acho que fica melhor. Aliás, a sequência ideal, a meu ver, é jurisdição, ação, depois processo. Tá? Então vocês vão ver isso até pela forma como alguns autores conceituam o processo. Esse conceito é de José de Albuquerque Rocha. Tá? Ao final eu vou mostrar a referência para vocês. Olha, veja que ele inicia falando por conseguinte, ou seja, ele está aqui, se você for a obra dele, você vai ver que ele primeiro fala de jurisdição, ele fala da ação e aí depois ele arremata falando de processo. Eu penso que essa seja a sequência ideal. Tá? Então, o processo é a série de operações praticadas pelos órgãos judiciários. Então, veja que aqui o processo é colocado como essa sequência de operações praticadas, ou seja, proposta a ação, o judiciário tem a obrigação de dar uma resposta. Né? Por que é importante a propositura da ação? Porque, como dito em vídeos anteriores, a inércia é uma característica da jurisdição. Alguns autores até dizem que é um princípio, o princípio da inércia. Normalmente o judiciário não age sem provocação. Então, para ele exercer a jurisdição, esse poder-dever de dizer o direito, para que ele faça isso, ele precisa ser provocado. Então, uma vez proposta a ação, o judiciário tem que dar uma resposta. E ele vai fazer isso através do processo. Então, o processo é a série de operações praticadas pelos órgãos judiciários com a necessária participação das partes. Claro, o autor tem que propor a ação, fazer um pedido ao judiciário, e o réu tem que ter oportunidade para se defender. Vejam também o vídeo que eu já postei sobre devido processo legal. Então, tendentes a realizar os direitos, no caso concreto, em última instância, ou seja, tendentes a cumprir a função jurisdicional. Tá? Então, se vocês tiverem a oportunidade de assistir o vídeo em que eu analiso os conceitos de jurisdição, vocês vão ver o conceito de Didier, em que ele coloca essa questão, que a jurisdição ela vai se debruçar sobre casos concretamente deduzidos. É o que volta a falar o José de Albuquerque Rocha, o mesmo que fala de Didier em seu conceito de jurisdição. Tendentes a realizar os direitos no caso concreto. Porque o judiciário não é algo consultivo, pelo menos não em regra. A gente vê algumas exceções aí no que diz respeito ao direito eleitoral, mas de qualquer modo, tenho como regra o judiciário tendo que exercer a jurisdição, julgar as questões deduzidas concretamente, casos reais. Seguindo no conceito. Precisando melhor o conceito, diremos que processo é a sequência de atos praticados pelos órgãos judiciários e pelas partes, necessários à produção de um resultado final. Então, veja, a proposta a ação, está então justificada a atividade jurisdicional, está justificado o exercício da jurisdição. E ele vai acontecer através do processo, que é a concretização do direito, ou seja, sua realização no caso concreto em última instância. Então, vejam que nesse conceito fica clara essa relação entre ação, jurisdição e processo. Então, vamos prosseguir. Esse conceito está indo numa obra que, para mim, é uma referência. Eu acho que é a melhor obra sobre teoria geral do processo. Então, sobretudo para quem começa a estudar essa matéria. É a obra de autoria de Antônio Carlos de Araújo Sintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rajão de Lamarca, essa obra intitulada Teoria Geral do Processo. Então, eu vou mostrar ao final a referência para vocês. Então, eles dizem o seguinte, etimologicamente, falando da origem da palavra, processo significa marcha, a marcha avante ou caminhada, do latim procedere, igual seguir adiante. E realmente, o processo nada mais é do que isso. É esse caminho a ser trilhado pelo judiciário para dar uma resposta. Ora,
se foi proposta a ação e cabe ao judiciário exercer a jurisdição, processo é o caminho que ele vai trilhar para dar essa resposta. Okay? Por isso, durante muito tempo, foi ele, o processo, confundido com a simples sucessão de atos processuais, procedimento. Então, eu vou fazer um próximo vídeo só para a gente abordar essa distinção entre processo e procedimento. Tá? Mas, realmente, muitos autores, o próprio José Albuquerque da Rocha, ele coloca, processo é a sequência de atos. Então, é como eles dizem. Por isso, durante muito tempo, foi ele confundido com a simples sucessão de atos processuais. Então, não raro você vê uma certa confusão entre processo e procedimento. Há quem diga que, dependendo do aspecto que você esteja analisando o processo, ele pode ser confundido com procedimento. Didier é um autor que diz isso. Então, sendo comuns as definições que o colocam nesse plano. Processo, sinônimo de procedimento. Depois nós vamos ver que alguns autores deem distinções entre esses institutos. Contudo, desde 1868, com a obra de Below, Teoria dos Pressupostos Processuais e das Exceções Dilatórias, apercebeu-se a doutrina de que há no processo uma força que motiva e justifica a prática dos atos do procedimento, interligando sujeitos processuais. Então veja, o que se percebeu desde 1868? Que a ideia de processo, aqui já entrando um pouquinho nessa distinção de processo e procedimento, tá? A ideia de processo é muito mais abstrata e a de procedimento é mais concreta. Há quem diga que o procedimento é a forma de materializar o processo. Vou dar um exemplo para vocês compreenderem melhor isso. Existe o processo de execução. No vídeo em que eu falo dos conceitos de jurisdição, vejam o conceito de Didier, que ele fala reconhecendo, conhecendo, protegendo. Então, no que o Didier fala conhecendo, eu diria efetivando, concretizando. Quando a gente fala processo de execução, significa dizer está o judiciário concretizando um direito que já foi reconhecido no título executivo. Não há execução sem título. Havendo o título executivo, não precisa o autor buscar o reconhecimento do direito. Não. Ele já vai ser efetivado. Então, se eu falo execução, isso pode dizer execução no processo civil, no processo do trabalho, no processo penal. A ideia é a mesma. De concretizar uma determinação pré-existente, inclusive vinda do próprio judiciário. As decisões judiciais podem ser passíveis de execução. Então, eu já sei que a ideia é essa. Agora, veja. Há inúmeros procedimentos que vão concretizar a ideia de processo de execução. Basta você ver que tem uma lei de execução penal, para falar da execução no processo penal. Há, na CLT, regras pertinentes à execução no processo do trabalho. E no Código de Processo Civil, mais detalhado, a questão tratada de uma forma mais moderna. Então, nós temos a execução, por exemplo, de pensão alimentícia. Se você tem uma lei específica que trata da execução tributária, a lei de execução fiscal, melhor dizendo, da execução fiscal. Enfim, são vários procedimentos que vão concretizar a ideia de processo de execução. Tá? Então, aqui você já começa a perceber essa distinção, espero eu. Então, eles finalizam o conceito dizendo: o processo, então, pode ser encarado pelo dúplice aspecto. Então, primeiro, letra A, dos atos que lhe dão corpo e das relações entre eles, para muitos isso seria procedimento, e B, das relações entre os sujeitos. Esses sujeitos nada mais são do que o autor, o órgão jurisdicional e o réu. Ou os autores e os réus, vejam o vídeo que eu já postei sobre litisconsórcio. E também estou devendo a vocês um vídeo sobre intervenção de terceiros, para falar dos interessados aqui no processo. Então, esse é o conceito de Antônio Carlos de Araújo Sintra, Alda Pellegrini de Novo e Cândido Rangel Dinamarco. Agora, o Dinamarco tem uma obra mais recente. Cândido Rangel Dinamarco publicou uma obra em conjunto com Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes. Tá? Ele é coautor dessa obra com Antônio Carlos de Araújo Sintra e Alda Pellegrini, Teoria Geral do Processo. E essa obra mais recente, ela é mais voltada ao processo civil. Ao final eu vou mostrar a referência para vocês. Aliás, excelente essa obra. Então, olha como é que eles colocam essa questão relacionada ao conceito de processo. Processo é método de trabalho. Veja aqui uma visão mais moderna, mais atual.
Processo é método de trabalho responsável pela coordenação do exercício das atividades jurisdicionais pelo juiz. Perfeito. Eu pesquisando, procurando conceitos para trazer para vocês nesse vídeo, eu vi, acho que não vale mencionar, mas cuidado, eu vi autores conceituando processo como uma forma de exercer a ação. Assim, eu ouso discordar, para mim isso é um equívoco. O processo, de modo algum, vai servir para concretizar, para exercer a ação. Não. É bem dito por Dinamarco e Bruno Vasconcelos. Processo é método de trabalho responsável pela coordenação do exercício das atividades jurisdicionais. Aí sim. Me parece que alguns autores estão confundindo os institutos aqui. Então, por isso que eu digo, vejam os vídeos sobre jurisdição, sobre ação, e penso eu, você vai compreender melhor o processo e não vai fazer essa confusão. Dizer que o processo serve para exercer a ação. De modo algum. De modo algum. Vai servir para exercitar a atividade jurisdicional. Aí sim. Tá? Então, da ação pelo autor e da defesa pelo réu. Então vejam, o que eles colocam no conceito anterior dessa relação entre os sujeitos. Então, claro, o autor vai propor a ação, ele vai pedir uma providência do judiciário. E o réu vai ter a oportunidade de se defender. É o que se espera, que haja aqui um diálogo judicial, né? Mas o judiciário vai estar exercendo a jurisdição. E para ele fazer isso, ele vai se utilizar do processo. O processo é o caminho que ele vai trilhar até a solução final, do caso que ele é concretamente colocado. Então, seguindo no conceito. Como método de trabalho, o processo compõe-se da disciplina, dos modos, momentos e limites do exercício desses poderes ou faculdades. Então, é o processo que vai dizer o prazo que se tem para, por exemplo, se defender, para o réu se defender. Ele vai dizer o número de testemunhas que podem ser ouvidas. Enfim, ele vai ditar o caminho a ser trilhado de acordo com aquela pretensão que foi deduzida, de acordo com o pedido que foi feito. E veja como isso vai variar, se for uma ação trabalhista, se for uma ação penal, ou se for uma ação de natureza civil. Os procedimentos vão ser bem diferentes, né? Serão processos distintos. Processo do trabalho, processo penal, processo civil. Tá? Então, devendo estar atento à garantia do contraditório, à cláusula do due process of law, o devido processo legal, já postei vídeo sobre isso, ambas com aceito constitucional. Eu acrescentaria aqui também a ampla defesa. Né? Também acrescentaria aqui a ampla defesa. Até porque o contraditório, na Constituição, ele é previsto no mesmo inciso em que se fala da ampla defesa. O artigo 5º, inciso 55. Né? E o devido processo legal no inciso 54. Já falei do devido processo legal, já falei da ampla defesa também. Agora não me falha a memória se eu também falei do contraditório. Enfim. Dê uma conferida aí, por favor, nos demais vídeos. Tá? Então, esse é o conceito de Dinamarco nessa obra em coautoria com Bruno Vasconcelos. Vamos a mais um conceito. Essa é uma obra de introdução ao direito processual civil, tá? Do meu xará, Fábio Vitor. Muito boa, por sinal, essa obra. Ele faz uma consideração muito importante aqui com relação ao processo. Veja o que ele diz. Esse, portanto, é porque ele fala primeiro de jurisdição, fala de ação para arrematar e explicar o que é processo. Tá? Então, portanto, para que a lide, né, também já falei de lide em vídeos anteriores, conflito de interesse, qualificado, com a pretensão resistida ou insatisfeita, né, conforme o entendimento de Carnelucci. Né? Então, portanto, para que a lide, esse conflito, esse problema que é colocado ao judiciário, para que a lide seja solucionada por meio do exercício do poder jurisdicional. Perfeito. Veja, o que está sendo exercitado é a jurisdição. E para ele fazer isso, ele vai usar o processo. Né? Faz-se necessário o estabelecimento de um método. Olha aí novamente essa expressão mais moderna, mais atual. De um método de atuação do Estado juiz. Que método é esse? É o processo. Né? Com a participação dos sujeitos interessados, o autor, o órgão jurisdicional, né? Pode ser o juiz, pode ser os desembargadores, ministros, né? Se for tribunal, se for tribunais superiores, em função de uma imposição constitucional. Sim,
A Constituição impõe essa obrigação de observância ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, isonomia, publicidade e várias outras garantias. Em vídeos futuros eu falarei melhor delas para vocês. Esse método de atuação do Estado no exercício do jurisdicional é assim que está na obra. Tá? Eu diria no exercício do poder jurisdicional, mas enfim, na obra está escrito assim. Podem conferir lá na página 233. Então, com a participação dos sujeitos interessados. É o processo. Então, esse método utilizado para dar resposta ao pedido que foi feito é o processo. A ação foi pedida a providência. Para que o Estado juiz exerça a jurisdição, esse poder-dever de julgar as questões que são postas ao Poder Judiciário, vai ser usado o método denominado processo. Então, perfeito, a meu ver, conceito de Fábio Vitor, na fonte, acho que é Monerá, Monerá, enfim, não sei a pronúncia certo. Bem, aqui estão as referências. Até aconselho que vocês procurem pelo menos uma dessas obras para analisar com mais devagar, e outras que vocês têm preferência. Insisto sempre, é óbvio que isso aqui está longe de esgotar o tema, pelo contrário, é apenas uma introdução, a análise de alguns conceitos, para que vocês tenham uma ideia do que seja processo. Por hoje é só e até a próxima.